Essa abertura até arrepia. E aí, aqui é o Zangados de Sagas, e a saga que eu vou contar a história, analisar e trazer informações nerds extras é essa saga premiada, idolatrada e consagrada na história dos jogos, que é a saga God of War. Vídeos de sagas são longos, jovens, então já pausa esse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que vocês estão visitando nesse exato momento. Tô nada, Zangado, tô aqui estudando. Tá bom, desculpa o tio. Vamos lá, prepara um lanche reforçado ao estilo Kratos, um rabo de medusa frito com um suco de olho de cíclope. Acho que já tá bom demais. Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. God of War, ou Deus da Guerra, é um game em terceira pessoa de ação e aventura com gameplay ao estilo hack and slash. Um jogo para maiores de 18, com muito zangue zorrando e teta balangando na tela. O jogo foi desenvolvido pela Santa Mônica e distribuído pela Sony, lançado em junho de 2005, sendo um exclusivo de PlayStation 2, mas como todos nós sabemos, existe a versão HD Collection para PlayStation 3 também. O universo do jogo é inspirado na mitologia grega. Caso tenha alguns jovens gafanhotos e libélulas que nunca se interessaram por essas histórias da mitologia, o tio recomenda, porque elas são incríveis. Quando eu era adolescente, eu já tinha ouvido falar um pouco de mitologia nos tempos de escola, mas da maneira que meus professores explicavam a matéria não dava a mínima. Houve um game que me fez ficar fascinado e correr atrás dos livros para aprender. E que jogo foi esse, Zangado? Age of Mythologies, game de estratégia que faz parte da saga Age of Empires. Eu sempre curti Age e quando ele lançou, ele era inspirado na mitologia. Eu gostei tanto da história que eu procurei aprender mais sobre as criaturas, heróis, semideuses e deuses das histórias. Mas beleza, vamos lá, começando pelo enredo. God of War conta a história em forma de lembranças. Você obviamente começa sem saber nada e os acontecimentos são revelados aos poucos. Então eu vou explicar já contando alguns desses flashbacks, mas relaxa, eu não vou spoiler nem ferrar com o gameplay de quem ainda pretende jogar. Confia no tio aqui. Conforme vocês já estão vendo pela gameplay ao fundo, mostra o protagonista do jogo, que se chama Kratos, em cima de um penhasco se lamentando por alguns acontecimentos e se joga o que parece ser para a morte. Daí a tela escurece, o game volta para 3 semanas antes. A narrativa do jogo é feita por Gaia, uma titã que aparece em God of War 2, então deixa que lá pra frente eu explico sobre ela. E para entender do que se trata o jogo, basta explicar quem e quais são os motivos que movem Kratos. O nome Kratos, em grego, significa poder, força. Na mitologia grega existe um personagem chamado Kratos, que era comandado por Hefesto. Mas esse Kratos tinha o seu nome escrito com C e não com K, como o Kratos do jogo. Eles não se tratam do mesmo personagem. Kratos é um personagem inventado e acrescentado no universo mitológico. Ele nasceu e cresceu em Esparta. Esparta era uma cidade-estado da Grécia Antiga. Agora vai uma pequena aula de história para vocês sobre Esparta. E vê se anota aí que vai cair na prova. Esparta era considerada uma cidade militarista, obedientes a leis e autoridades. Um homem espartano era mandado ao exército aos 7 anos de idade. Lá eles eram treinados e colocados para batalhar inúmeras vezes. Além do físico, eles também trabalhavam a mente, pois eles eram muito bem educados para terem raciocínios melhores. Pensar rápido também é fundamental em campos de batalha. Quando atingiam 12 anos, eles eram largados sozinhos, pelados, sem comida, sem água, em locais afastados da cidade e só teriam permissão de regressar quando atingissem 18 anos. E quando esse dia chegava, eles ainda eram tratados como lixo, não tinham voz nem permissão para votar. Um idoso poderia espancar um jovem e eles não deveriam reagir. Caso conseguisse chegar aos 30 anos, ele se tornava um oficial do exército, sua vida automaticamente melhorava, ele ganhava uma casa, ganhava respeito, ganhava direito ao voto e permissão para transar com qualquer mulher da cidade e se casar. E se por um milagre ele chegasse aos 60 anos, ele tinha permissão para se aposentar e seria idolatrado pelos cidadãos. Uma mulher espartana não tinha mamata não, jovem. Aos 7 anos de idade, elas eram forçadas a participar de esportes, danças e lutas para que desenvolvessem corpos fortes e cheios de saúde.
Dessa forma seriam capazes de gerar filhos saudáveis. Tinham aulas com suas mães sobre educação sexual e quando tinham a primeira menstruação, independente da idade, sua vida sexual se iniciava. Os servos da cidade, conhecidos como heliotas, eram colocados para transar com essas meninas e esse sexo era acompanhado pela mãe da menina que ia ensinando a filha as melhores maneiras de se dar prazer ao seu homem. Elas também recebiam educação, assim aos 18 anos elas seriam mulheres perfeitas, com um corpo bonito, inteligentes e que saberiam dar prazer ao seu marido. Entre 18 e 20 anos, elas poderiam pedir permissão para se casar. A permissão só era dada caso a mulher comprovasse que ela era fértil. Um servo era colocado para engravidá-la. Caso isso acontecesse, o filho era morto e ela ganharia sua permissão. Em Esparta, as mulheres tinham respeito e voz. Diferente de outras cidades da época, que as mulheres serviam basicamente para reprodução ou para prostituição. Uma mulher espartana, depois de sua permissão para casar, poderia transar com quem quisesse da cidade e mesmo casada, enquanto seus maridos estavam em batalhas, poderiam dormir com outros homens, pois seus maridos ficavam meses fora, até mesmo anos, e a cidade não as punia por isso. Quanto mais filhos saudáveis a mulher tivesse, mais respeitada e desejada ela era na cidade. A cidade de Esparta criava guerreiros e guerreiras, homens e mulheres exemplares, mas a formação ideal era cruel e eram poucos que conseguiam completá-las. Kratos cresceu nesse fundamento, teve uma disciplina rígida e se tornou violento e amargo, sem demonstrar compaixão pelo próximo, apenas respeito por alguns. Ele tinha capacidade de se destacar entre os fodas, ele era o foda dos fodas. Seus feitos em batalha eram lendários. Ele seguia bem aquela filosofia de poder transar com qualquer mulher da cidade. O cara era o currador do futuro, comia geral e chega a ser engraçado. As mulheres se jogavam aos seus pés, cara. Ele nem precisava falar, era só pegar pelo braço e arrastar para um canto. Ser escolhida por Kratos era uma honra. Olha a moral, filho da puta. Mas tem uma coisa, jovens, por mais que você seja comedor, o transão, sempre vai ter uma mulher que vai te derrubar. Sempre vai ter uma que você vai fraquejar e o seu coraçãozinho vai bater forte. E por mais que você tente esquecê-la, pegando mais 10 ou 20 mulheres depois, sempre que você terminar o serviço e cair pro lado, é ela que vai vir na sua mente. E não aquela que tá suada deitada do seu lado. É complicado, você pensa que isso nunca vai acontecer com você, mas acontece. E com Kratos não foi diferente. Um dia ele conheceu Lisandra, onde ele acabou se apaixonando e casando com ela. Juntos eles tiveram uma filha chamada Calliope. Tem esse mito também, hein, jovens? Todo cara que é comedor acaba tendo filha para pagar os pecados. Deixar de ser consumidor e passa a ser fornecedor. O desespero toma conta do coração do papai quando a princesinha dele cresce. Vixe, é tenso pra caralho. Mas voltando, Calliope nasceu com uma doença de pele e aos olhos de Esparta ela era uma criança fraca e deveria ser morta. Kratos não aceitou o destino da filha e soube que havia um elixir chamado de Ambrósia que poderia curá-la e pediu prazo ao rei para que ele pudesse ir atrás sozinho da cura. No início, o rei de Esparta se negou porque ele temia que Kratos morresse, sendo que ele era um grande soldado da cidade. Mas em respeito às conquistas de Kratos, ele deu esse voto de confiança. Kratos fodão conseguiu, voltou e curou sua filhinha. Ela foi poupada e Kratos foi promovido a capitão pela sua bravura. Muitos anos depois, Kratos já havia se tornado um general e estava em meio a uma batalha contra os bárbaros. Os bárbaros eram os opostos dos espartanos. Eles não tinham disciplina, eles não tinham educação, eles não tinham respeito, muito menos táticas de batalha. Eles eram violentos, por onde passavam causavam o caos, torturavam, matavam, estupravam por diversão, além de roubar tudo. E o inesperado aconteceu. O exército de Kratos acabou sendo aos poucos dizimado e Kratos caiu de joelho perante o rei bárbaro, completamente derrotado. Em um minuto de desespero, Kratos clama a ajuda de Ares, o deus da guerra, e implora que se ele o salvasse, os seus soldados e sua alma seriam dele. Ares ouve o chamado, envia as arpias para ajudar o exército de Kratos e dá a ele as lâminas do caos, que são lâminas presas a correntes forjadas pelo próprio Ares, dada ao servo que ele considerasse digno. As correntes ficariam presas ao braço deste,
até que o próprio Ares as retirasse ou os seus tempos de servo acabassem. Essas lâminas, quando golpeiam os inimigos, elas se aquecem, chegando a pegar fogo. Com elas, Kratos arrancou a cabeça do rei bárbaro e passou a servir Ares. Com as lâminas do caos, Kratos era imbatível e junto com seu exército começou a conquistar cidades, matando dezenas de inocentes, mulheres, crianças, idosos. Todo respeito e honra espartano foi abandonado. Kratos temia os deuses e principalmente Ares e o obedecia sem questionar. Lisandra dizia a Kratos que ele havia mudado, ele estava constantemente com raiva, ela não o via mais sorrindo e sua sede por matança acabaria o condenando. Mas Kratos não deu ouvidos. Um dia ele recebeu uma missão de Ares de atacar e dizimar uma vila de adoradores da deusa Atena. E foi o que Kratos fez, ele entrou na vila e matou todos que cruzavam seu caminho, mesmo aqueles que imploravam por misericórdia. Quando tudo acabou, ele foi confrontado pela oráculo da vila. Kratos entrou dentro de um templo de adoração e percebeu que havia caído em uma armadilha de Ares, que tinha colocado sua mulher e filha no vilarejo, e Kratos tinha matado as duas sem perceber em meio ao banho de sangue. O oráculo amaldiçoou Kratos, grudando em sua pele as cinzas da sua mulher e filha, além de deixá-lo com constantes pesadelos pelos seus atos. Desde então, Kratos nunca seria capaz de dormir tranquilamente. Pesadelos e flashbacks o assombrariam para sempre. Ares fez isso porque para ele a família de Kratos era o seu único ponto fraco e sem ela ele seria perfeito. Mas as coisas não seguiram como ele queria. Kratos se enfureceu ainda mais e criou coragem para desafiar o deus da guerra e partiu em sua busca por vingança. Esse que é o sentimento mais forte que corre durante todos os jogos da saga, a sede de vingança e a fúria de Kratos. Kratos procurou os outros deuses e ofereceu a sua servidão a eles para que seus pecados do passado fossem perdoados e que seus pesadelos acabassem. 10 anos se passaram. Sua guia principal era Atena. Kratos a confronta e diz estar cansado de servir os deuses e eles nunca retribuírem em nada. Atena diz que vai atender o pedido de Kratos, mas para isso ele tem uma última missão. E adivinha, jovens, é isso mesmo, mandar Ares pra puta que pariu. Os deuses iriam oferecer algumas ajudas, mas Kratos deve fazer tudo sozinho. Há uma chance, ele precisa encontrar a Caixa de Pandora. Essa caixa havia sido criada por Hefesto, amando do próprio Zeus, para afastar os males criados durante a Titanomarquia, período de guerra entre os titãs e os deuses. Nessa caixa haviam poderes maiores que os deuses, conhecida como a Chama do Olympus, e a única capaz de acalmar essa chama era Pandora, a filha de Hefesto. Com medo que sua filha fosse levada por Zeus, ele escondeu a caixa nas costas de um titã chamado Cronos. Por sua traição, ele é condenado à eternidade em agonia. Se Kratos conseguisse os poderes da caixa, ele poderia matar Ares, e é assim que começa a sua jornada. Jovens, não tenho o que falar dessa história. É foda bagarai, cheia de personagens fodas, em um universo foda, com coisas fodas acontecendo, é muita fodice por polígono quadrado. A campanha do jogo dura em torno de 5 a 6 horas e é exclusivamente single player. E como o jogo funciona não é segredo pra ninguém, mas eu vou dizer mesmo assim. Lembrando que explicando um, eu já estou automaticamente explicando todos os demais. Eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês, de vez em quando eu mando uma dessas, né, eu vou fazer outra agora. God of War segue aquela receita de bolo. Sei lá, um bolo de fubá feito pela vovó. Aquele bolo bem gostoso que você tanto adora. Os demais jogos são todos feitos com a mesma receita. É sempre o mesmo bolo. A diferença é que eles colocam mais sabores. Sei lá, uma calda de chocolate, um morango, um chantilly. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou só estão ficando com fome? O que eu quero dizer é o seguinte. A base é sempre a mesma. Só que os caras da Santa Mônica sempre conseguem descobrir um jeito dessa base ficar melhor ou mais gostosa. E para isso, jovens, tem que ser muito criativo. E eles são. No game nós podemos andar, correr, saltar, dar um pulo duplo, como diria o Deadpool, foda-se a física, rolar, que seria utilizada para esquivar de ataques, defender, subir escadas, se equilibrar, pendurar-se, carregar e empurrar objetos, escalar e nadar. Todo o gameplay de God of War, e um pouco da vibe também, foi inspirada em Prince of Persia Warrior Written. Ah, Zangado, faz Saga Prince, já fiz.
A semelhança entre os jogos chega a assustar um pouquinho. Eu separei algumas imagens e eu vou ilustrar para vocês enquanto eu falo. Engraçado que eu só fui sacar tudo isso quando eu fui elaborar mentalmente o meu texto para a saga. As fases de God são semelhantes às de Prince Warrior. As sequências também. Os inimigos. Os movimentos. Os poderes. A violência e até mesmo as gostosas. Não vão confundir achando que eu estou criticando ou desmerecendo God of War, até porque essa saga está em uma das melhores que eu já joguei na minha vida. Mas que Prince Warrior é como se fosse um pai para God of War, depois de todas essas fotos que eu separei para vocês, acho que não tem como negar, né? Praticamente nós andamos pra frente e matamos tudo que se mexe com extrema agressividade e violência. O ritmo do jogo é constantemente frenético, as batalhas contra os chefes são sempre épicas. Ao matar os inimigos, nós ganhamos orbes vermelhos que representam o XP. Com ele nós podemos dar upgrades em nossas armas, a lâmina do caos ou a lâmina de Artemis, que é a segunda arma que a gente encontra. E também podemos dar upgrades nos poderes que Kratos adquire na campanha, oferecido pelos deuses. A ira de Poseidon, a fúria de Zeus, que são ataques elétricos, com água e etc. E tem outros também. Além disso, Kratos recebe de presente uma relíquia de Poseidon, onde ele é capaz de respirar embaixo d'água. Então em nenhum God of War você precisa se preocupar com o ar enquanto estiver nadando. Tem também a Fúria dos Deuses, que é um poder foda que deixa o Kratos mais fudidão ainda, né? Não sei se isso é possível. Invencível e aplicando mais dano aos inimigos. Existem baús escondidos pelas fases que escondem orbes verdes que regeneram HP, orbes azuis que enchem sua barra de mana, esse mana que é gasto para usar os poderes dos deuses, e os orbes vermelhos que eu já expliquei. Tem também os Gorgon Eyes, que você encontra o número X de olhos e sua barra de HP é ampliada, e as plumas de Fênix. Quando você encontra o número X, a sua barra de mana é ampliada. As criaturas que se enfrentam no jogo são mitológicas, todos vocês já conhecem. Minotauros, Cíclopes, Arpias, Medusas, tem também os mortos-vivos, a variedade é muito grande. O jogo também possui vários puzzles para se resolver, em sua grande maioria eles são fáceis. Tem também uns minigames sexuais. Como assim, Zangado? Em todos os jogos, praticamente, Kratos vai comer várias mulheres. Não vai ter sexo explícito, mas sim uma sequência de botões que você deve fazer para que Kratos e as mulheres cheguem ao orgasmo, assim você ganhando muitos orbes. O minigame sexual mais memorável de todos é o do Ghost of Sparta, onde Kratos come meia dúzia de mulheres como se fosse um polvo peniano. Não tenho ideia de como que ele faz isso, mas eu vou deixar rolar, né? Censurando, claro, algumas cenas porque não pode ter teta balangando no YouTube. Won't you join us? Lord Kratos, come and play with us. You look tired, soldier. He chose us. What about me? Lord. I think I'm gonna join him. How does he keep it up? What a spark. My turn. E notem a delicadeza de Kratos e carinho com as mulheres depois do coito. No game há pontos de save, onde existe uma energia que dentro dela você salva seu desempenho. Mas durante alguns trechos existem também os checkpoints. Mas se você sair do jogo sem salvar, foda-se os checkpoints. Você vai voltar do seu último ponto de save. Uma outra coisa que vale ressaltar é a delicadeza de Kratos com as pessoas em perigo que ele encontra em seu caminho. Eu vou deixar rolar outra cena que eu lembro que quando eu joguei o God 1 e vi isso, eu fiquei pasmo e acabei dando risada no final. É muita frieza do Sr. Kratos. Deixa rolar. Someone help me! Help me! God help me! Thank you! Thank the gods you came back for me! I didn't come
back from you. A ambientação de cada God of War são obras de arte riquíssimas em detalhes e hipnotizantes de tão bonitas. O gráfico também sempre foi ao auge da sua plataforma. No PlayStation 2 era um dos melhores gráficos vistos no console, idem no PSP e PlayStation 3. A trilha sonora é espetacular, muito bem elaborada e encaixa perfeitamente com o clima do jogo. Eu coloquei na descrição do vídeo um link com algumas músicas do God of War tocando. É música, jovens, para entrar na formatura ou no casamento. Claro que se a mulher deixar, né? Os controles do jogo são bem simples e respondem muito bem. Às vezes, nos locais de se equilibrar, você pode se frustrar, ou mesmo em locais que você tem que realizar pulos duplos. Você pode sentir um delay para o jogo responder. Essas situações você pode morrer e xingar o game, mas nada muito grave, vai acontecer eventualmente isso. Nós não podemos controlar a câmera, ela é fixa e fica constantemente mudando dependendo dos locais em que a gente está. A dificuldade do jogo no geral é mediana, com exceção de certas batalhas próximas ao final do game, que realmente tem que respirar fundo para não virar um Hulk de tanta raiva. A dublagem do jogo é excepcional, a voz dos personagens foi muito bem escolhida e quem faz a voz do Kratos é o dublador profissional T.C. Carson. Tem um vídeo na descrição dele gravando como Kratos, só conferirem aí depois. A inteligência artificial dos inimigos não tem muito o que ressaltar, eles são ligados no modo kill, não tem estratégia nem nada, vão pra cima em massa pra ver se te matam e acabou. Uma das novidades que o game apresentou foi a ausência de loadings. God of War, assim como Gears of War, foram um dos primeiros jogos que os loadings aconteciam durante as cutscenes. O game segue direto, e quando você morria, o reload era quase instantâneo. Isso foi uma revolução para os jogos. Outra novidade que o game trouxe foram as cutscenes interativas. Como assim, Zangado? Lembra em Devil May Cry, quando a gente matava os monstros e assistíamos uma longa cena do Dante estuprando o monstro? Então, essas cenas eram só para nós assistirmos, não tínhamos controle nenhum sobre ela. God of War nos deu a possibilidade de interagir durante essas cenas com sequências de botões para poder realmente finalizar o monstro. E se caso você apertasse o botão errado, o HP do monstro voltava um pouquinho, você tinha que bater nele de novo e iniciar novamente as cutscenes. E o monstro só iria morrer se você apertasse a sequência de botões corretamente. God of War praticamente lançou essa tendência que foi adotada por muitos jogos depois. A movimentação do jogo é muito bem feita, muito fluida, mesmo com eles fazendo inúmeros movimentos enquanto ele ataca, e a cada game foi melhorando cada vez mais. God of War 1 teve média de 9.3 nas reviews mundiais e vendeu nada mais, nada menos que 4.600.000 unidades. Número absurdo, ainda mais se tratando de um jogo novo e exclusivo. E mais ainda se tratando de um exclusivo de PlayStation 2, cara, o console mais pirateado da história. Se 4 milhões compraram esse game, o dobro jogou pirata. Sucesso mais do que absurdo e garantiu uma sequência. E entrou para a lista dos 10 melhores jogos de PlayStation 2 já feitos, junto com God of War 2, cara. Entre 10 melhores games de PlayStation 2, 2 deles são God of War. Será que é bom? Não, né? Que isso, só um pouquinho. Bora pro próximo. I will send you back to the depths of Hades!
Em março de 2007 foi lançado God of War 2 e vamos lá, começando pelo enredo. Olha jovens, agora vem um spoiler no vídeo. Infelizmente não tem como eu explicar nada do God 2 sem ter que falar isso aqui. Como não é surpresa pra ninguém, Kratos conseguiu sua vingança. Ele completou a última missão pedida pelos deuses e venceu Ares. De que forma ele fez isso? Vocês têm que jogar. Após vencer Ares, ele assumiu seu lugar e se tornou o deus da guerra. Ah, zangado! Então é por isso que o jogo chama o deus da guerra. Olha, gurizinho esperto, né? Mini Sherlock Holmes, é isso mesmo. Mesmo cumprindo sua missão dada, missão cumprida, Kratos não teve seus pesadelos e flashbacks removidos, como havia sido prometido pelos deuses. Isso fez com que Kratos ficasse ainda mais puto, mais irado do que antes. Porra, zangada, existe alguém mais grilado que Kratos no mundo dos jogos? Existe sim, esse cara aqui. Kratos perdeu todo o respeito que sobrava pelos deuses e passou a provocá-los, protegendo seu povo de Esparta e comandando seu exército para atacar várias cidades de outros deuses, as destruindo, matando seus exércitos, derrubando monumentos e templos de adoração a esses deuses. O resultado disso tudo não poderia ser diferente. No Olimpo, a fofoca estava rolando nervosamente. Todos os outros deuses estavam com raivinha de Kratos, mas ninguém tirava satisfação com o cara. Então mandaram Athena, que já tinha um certo coleguismo de longa data. Athena foi lá para dar uns toques. Chegou, falou: Kratos, se liga, mano. Tu tá dando vacilo com os brother. Não é assim que truta parça trabalha, tá ligado? Kratos respondeu: meu pênis de tênis pra você, e não deu moral. No início do jogo, os espartanos estão atacando a cidade de Rhodes e Kratos desce do Olimpo para ajudá-los, conforme vocês estão vendo aí no gameplay de fundo. Enquanto Kratos está lá destruindo tudo, uma águia aparece e toca o seu corpo. Kratos sente aquele ataque, mas fica sem entender e desconfia que seja Athena transformada. Em seguida, essa mesma águia toca uma estátua gigante da cidade. Essa estátua é o Colosso de Rhodes, uma estátua toda feita em bronze em homenagem a Hélios, considerada uma maravilha do mundo. Na história, essa estátua caiu por causa de um terremoto que aconteceu em 226 a.C. Aqui em God of War, o tal terremoto tinha nome e ele era Kratos. Ao mesmo tempo que a estátua ganhava vida, Kratos perdeu parte dos seus poderes e é quando assumimos ele para jogar. Se Kratos já era foda em God 1, você imagina jogar com Kratos Deus? Chega a ser covardia, né? E ele ainda possui todos os poderes oferecidos pelos deuses no primeiro game, com a barra de HP e de mana no máximo também. Depois de um pouco de gameplay com Kratos, ele confronta o Colossus. Não é fácil a batalha, o Colossus nunca morre e é quando surge Zeus, o transão dos transões. Zeus é o rei do Olimpo, o pai de inúmeros deuses e semideuses. Ele comia tudo o que respirava. Da mitologia grega, ele era o deus mais adorado, considerado o mais poderoso de todos, até mais poderoso que seu irmão Poseidon. Zeus aparece e fala: Kratos, seu menino sisudo, vim por meio deste te oferecer a espada do Olimpo. Usa ela, criança, que seus poderes vai pro Infinity e você vai cortar mais que faca guinso esse colosso zoiudo. A espada do Olimpo foi forjada pelo próprio Zeus durante a guerra entre os deuses e titãs e foi fundamental para banir os titãs para o Tártaro. Porra, zangado, Zeus é firmeza então? Ah, tá, firmeza demais. Quando Kratos usou a espada, era uma cilada, Bino. Ela retira todo o poder divino de Kratos e destrói sua armadura. Kratos perde todos os poderes do primeiro jogo, até mesmo seu HP e mana voltam a ficar pequenos como antes. Então Zeus desce, mostra que é um filho da puta invejoso, pega a espada e mata Kratos. Quando Kratos estava sendo levado por Hades, o deus do submundo, ele ouve uma voz que o guia para escapar. Essa voz era de Gaia. Agora vem mais uma historinha do tio de mitologia. No início, havia apenas uma divindade conhecida como Caos. Do Caos surgiu Nyx, e juntos criaram o mundo. Em seguida, eles criaram a Ilha da Criação, onde as formas de vida surgiriam. O primeiro ser da Terra foi Gaia, a Mãe Terra. Em seguida veio Urano, o pai do céu. Urano e Gaia se pegaram e surgiu os Cíclopes, o Hecatonqueros, que é aquele boss do God of War Ascension, e os Titãs. Urano rejeitou os Cíclopes e Hecatonquero e os condenou ao Tártaro. Gaia, como uma verdadeira mãe, se enfureceu por ter seus filhos rejeitados pelo pai e pediu aos seus filhos titãs ajuda, mas apenas Cronos aceitou.
Gaia fez sexo com Urano e enquanto ele estava desprevenido, Cronos apareceu e o destruiu em vários pedaços. Do seu pênis veio Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e meu pau pra quem tá dando risada aí agora. Agora quem iria reinar sobre o mundo seria Cronos. Gaia então criou Temis, que iria ajudá-la a dar ordem natural à vida. Cronos teve seus filhos e haviam boatos que esses filhos o matariam para tomar seu lugar. Antes que isso acontecesse, Cronos engoliu todos eles. Uma de suas mulheres, chamada Rhea, não quis oferecer seu filho a Cronos e o escondeu para criá-lo. Esse filho era Zeus, que cresceu e decidiu se vingar do seu pai e de todos os outros titãs. Zeus liderou os deuses na batalha e com a espada do Olympus baniu todos os titãs em um cruel destino. E agora, Gaia quer a ajuda de Kratos para inverter a situação e começar uma segunda grande guerra. E é claro que Kratos vai fazer de tudo para se vingar de Zeus. Kratos, ele não raciocina direito, ele se move pelo impulso, pelo ódio, pela raiva, e com isso ele acaba sendo facilmente manipulado. Gaia diz a Kratos que ele deve ir atrás das Sisters of Fate. Com isso, ele seria capaz de reverter o passado. No caminho, Kratos também deve encontrar outros titãs e alertá-los sobre os planos de Gaia, e assim começa o jogo. Se a história do 1 já era foda, a do 2, então, nossa senhora. A campanha do game dura em torno de 6 a 7 horas de duração, um pouco maior que a do primeiro, e como o jogo funciona, eu já disse pra vocês que segue uma receita e não preciso explicar novamente. Agora, existe mais armas para se utilizar e fazer upgrades. Kratos agora usa as lâminas de Atena. Após vencer o Ares, ele se livra das correntes e recebe de presente uma nova arma que é semelhante. Ele também vai receber o martelo do Bárbaro, a espada do Olimpo, que eu já falei, e a lança do Destino, que será a primeira arma onde Kratos pode golpear os inimigos à distância. Kratos, com isso, ganha novas sequências de acordo com a arma que ele estiver empunhando. Novas magias também vão surgir, já que Kratos perdeu tudo, o tremor de Atlas, a fúria de Cronos, é o mesmo esquema. No 1, ele tinha a fúria dos deuses, que ele ficava invencível por um tempo. Agora ele tem a fúria dos titãs, mesma coisa. As criaturas do jogo dobraram de variedade, além de praticamente todas do primeiro retornarem, e retornarem com outros estilos, armaduras e tals, novas foram acrescentadas, como o Cerberus, o Grifo, mais subchefes e chefes no game, mais puzzles também para se resolver e agora um pouquinho mais difíceis. Os olhos de Gorgon e as plumas de Fênix também estão de volta para novamente aumentar as barras de HP e mana de Kratos. A parte tecnológica do jogo, como gráfico, movimentação, ambientação, deram uma evoluída monstruosa que assustou meio mundo, cara, porque tinha gente que não sabia que o PlayStation 2 tinha uma capacidade tão grande para rodar aquilo, porque ficou muito bonito mesmo. A movimentação do Kratos, das criaturas, estava muito mais plástica, desenhada, a ambientação esquece. É óbvio que no 3 ainda estava melhor ainda e etc. Aquele probleminha de se equilibrar e do pulo duplo ainda continuou, e um novo surgiu, no movimento de você golpear os inimigos à distância. Às vezes os comandos se embananam todos e você não consegue mirar no inimigo que você quer, é um saco. A dificuldade do jogo aumentou um pouco durante a campanha, mas eu não vi nenhuma parte escrota do caralho como tem em God 1. Quem jogou God 1 e zerou deve saber exatamente que parte escrota é essa que eu tô falando. É próxima do final. É ridícula, cara, de tão difícil. No 2, eu não vi nenhum trecho assim tão complicado, mas no geral é mais difícil sim. Como eu disse, God of War 2 é o mesmo estilo, mas os acontecimentos são fulminantes, as batalhas, a história é muito mais intensa, a criatividade transborda e isso fez com que God 2 superasse o primeiro game. God of War 2 teve média também de 9.3 nas reviews mundiais, e eu já disse que foi considerado um dos melhores jogos de PlayStation 2, blá 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 blá. O jogo, além de ter a mesma média nas reviews, vendeu aproximadamente a mesma coisa, cerca de 4 milhões e 200 mil cópias. A Santa Mônica e a Sony estavam rindo à toa, God of War já estava se consagrando na história dos jogos. Ainda em 2007 foi lançado para celulares da Sony God of War Betrayal, mesmo estilo de jogo, só que em 2D, com toda aquela limitação dos celulares da época. O jogo, apesar de ser simples, não se trata de um spin-off. O game se passa após God of War 1, antes de God of War 2. Kratos é o deus da guerra, junto com seu exército de espartanos, ele está atacando outras cidades. Como eu falei lá em God of War 2, ele está irritando os outros deuses. Em um dos ataques, Kratos descobre que há um assassino agindo em seu nome, para aumentar ainda mais a fúria dos deuses. E o objetivo do jogo é que Kratos o encontre.
Por se tratar de um jogo de celular, ele é muito curto, a história é bem simplesona mesmo, o jogo é bem colorido, tem uma ambientação legal, os movimentos de Kratos são inspirados nos games dos consoles, os ataques, as finalizações, existem os baús, é um jogo legalzinho, bacaninha, não custa nada perder uns minutinhos testando para quem é fanzaço da saga. O game me surpreendeu pelo fato dele não ser spin-off, mas enfim, bora pro próximo. In the beginning, there was darkness. Long before his feud with Zeus, Kratos was a servant to the gods. Tasked to rid the world of the darkness without, he would come to unleash his darkness within. God of War, Chains of Olympus, rated M for mature. Em março de 2008 foi lançado God of War 2 Chains of Olympus. Inicialmente, ele e Ghost of Sparta, que é o próximo jogo que eu vou falar, eram exclusivos de PlayStation portátil, mas ambos receberam versões HD para PlayStation 3 também. E vamos lá, começando pelo enredo. Chains of Olympus cronologicamente passa antes de God of War 1. É naquele período em que Kratos servia os deuses para que eles perdoassem seus pecados e retirassem os pesadelos constantes. Uai, Zangado, o God 1 é por aí também, não é não? Não, jovem. Em God 1 ele está fazendo a última missão para os deuses, ele estava cansado de 10 anos de servidão e a sua última missão acabou sendo matar Ares. Aqui em Chains, eles estão em algum período entre esses 10 anos de servidão. O jogo, conforme vocês estão vendo pela gameplay ao fundo, Kratos chega em meio a uma guerra para defender uma cidade. Essa cidade se chama Ática. Ática ficava na costa da Grécia Antiga, nas redondezas de Atenas. Por isso nós vemos o mar e barcos durante o gameplay. Quem está atacando a cidade são os persas, uma civilização do Oriente Médio e inimigos declarados dos gregos. Vocês lembram do filme 300, né? Os persas versus os espartanos. Após uns minutos de gameplay, Kratos confronta o rei persa e acaba com a raça dele, com direito à humilhação no final e tudo. O cara implorou pela vida, mas com Kratos não tem conversa, né? E mais uma coisa, esse rei não era Xerxes, apenas um rei fictício criado para o jogo. Esse rei é capaz de summonar um monstro chamado Efrit, que é capaz de realizar ataques de fogo. Quando Kratos o mata, ele ganha esse monstro. Efrits são criaturas mitológicas árabes ou persas, como gênios da lâmpada. Seu corpo é coberto por chamas, mas suas pernas são feitas de fumaça, como se eles saíssem de uma lâmpada mágica. Eu acho que todo mundo já assistiu Aladdin, não precisa ficar explicando tanto assim, né? Depois de vencer o rei, Kratos vê o sol cair do céu e o mundo mergulha na escuridão e trevas. Quando Kratos procura o templo de Hélios, Atena aparece e diz que Hélios desapareceu. Eu vou aproveitar aqui e explicar uma confusão muito comum que as pessoas têm sobre Hélios e Apolo. Apolo é o deus da luz, da profecia, da medicina, da arte, da música e dos arqueiros. E ele é um dos filhos de Zeus. Hélios seria a personificação do sol. Ele é filho do titã Hyperion. Eu já li histórias dizendo que ambos eram o mesmo personagem, mas eles não são. Pois então, Atenas diz a Kratos que Hélios foi sequestrado pelo titã Atlas. E para piorar a situação, Morpheus, o deus dos sonhos, está usando a eterna escuridão para agir e fazer os deuses dormirem. Morpheus nunca apareceu em nenhum God of War, nós apenas ouvimos falar dele, então não se sabe se ele é ou não punido por seus atos. Então a missão de Kratos é resgatar Hélios e assim o jogo começa. A história do jogo é boa, mas na saga, ela e a de God of War Ascension são as mais leves. Não são tão épicas quanto as dos demais games, mas ainda assim são boas. O jogo tem a menor campanha de toda a saga, cerca de 3 a 4 horas de duração, e como o jogo funciona dispensa comentários. Kratos nesse game utiliza as lâminas do caos novamente, aquelas que ele ganhou de Ares, e ele também vai receber as luvas de Zeus, forjadas por Hefesto, arma utilizada por ele junto com a espada do Olimpo para vencer a Grande Guerra.
As magias, além do Efreet, ele também vai receber a Luz de Aurora e a Ira de Caronte. Os Olhos de Gorgon e as Plumas de Fênix também estão presentes. O número de criaturas e de puzzles são bem menores. Os gráficos são inferiores também, mas não dá pra criticar porque se tratava de um PlayStation portátil. Mas mesmo assim, era um dos jogos mais bem feitos e que mais soube explorar a potência desse portátil. O único problema que me incomodou demais era devido ao PSP não possuir o segundo analógico para a gente poder rolar, desviando dos ataques. Muitos de vocês zeraram o Chains na versão HD do PlayStation 3, então não passaram por isso. Eu joguei no PlayStation portátil mesmo e foi terrível. O jogo não era difícil, mas para eu me acostumar, fez o jogo ficar mais difícil que o 2. Teve trechos que eu tive que parar por uns 2 dias, porque eu não queria mais ver a cara do jogo, de tanta frustração. E o mesmo problema aconteceu com Ghost of Sparta. E não dá pra criticar a Santa Mônica, eles não tem nada a ver com o designer do PlayStation portátil. Então não é um problema do jogo. Quem aí jogou GTA Liberty City e Vice City Stories no PSP, deve saber quanta falta a porra do analógico da direita faz. God of War Chains of Olympus teve média de 9.1 nas reviews mundiais, vendeu 3.200.000 cópias, número absurdo de vendas, ainda mais se tratando de um game de portátil, e está na lista dos top 20 melhores games de PSP. Já o Ghost of Sparta está na lista dos top 10. E falando em Ghost of Sparta, vamos para ele agora. Before there was a god, before there was a warrior, the Oracle had foretold of the Marked One. Every past has its ghosts. Every end must first begin. God of War, Ghost of Sparta. Em 2010 foi lançado God of War Ghost of Sparta. Cronologicamente ele se passa depois de God of War 1, mas antes de God of War Betrayal. É quando Kratos já é o deus da guerra, mas ele ainda não está provocando os deuses, destruindo as cidades e tal. Vamos lá pro enredo. Kratos é o deus da guerra, mas seus pesadelos permaneceram. E como os deuses não resolviam nada, ele decidiu ir atrás do seu passado para tentar achar alguma ligação, algo que talvez ele tenha esquecido ou que ele tenha que fazer, para quem sabe assim os pesadelos acabarem. No início, ele está em um barco, durante uma tempestade, discutindo com Athena, porque ela insiste que ele não deve ir atrás do seu passado. Kratos está indo para o templo de Poseidon, que fica em Atlântida, e o barco é atacado por soldados tritões que fazem parte do exército de Poseidon. Como eles não conseguem segurar Kratos, Poseidon envia Scylla, que é uma criatura da mitologia grega, um monstro marinho horrível, que possui 6 pescoços com cabeças monstruosas, com dentes tortos e afiados, 12 tentáculos, um rabo de gato, velho. É tenso demais o negócio. Mas nem Scylla consegue parar Kratos, óbvio, né? E ele consegue chegar ao templo. Lá ele se depara com sua mãe, que havia sido mantida ali todos esses anos. Ela se chamava Calisto. Ela estava muito abatida e disse que sentiu muita falta de Kratos todos esses anos. Mãe é mãe, né, jovens? Ele acaba ficando confuso com tudo aquilo que está acontecendo. Por que os deuses não queriam que ele fosse até lá? Por que eles estavam escondendo sua mãe? É o seguinte, um oráculo, há muitos anos atrás, profetizou que a queda dos deuses se daria não pelas mãos dos titãs, mas sim por uma criança nascida com um sinal misterioso. Zeus jamais aceitaria isso e enviou Ares e Athena atrás dessa tal criança. E ela era o irmão de Kratos, Deimos. Kratos depois fez aquela tatuagem vermelha no corpo em homenagem a seu irmão. Ares e Athena levam Deimos. Kratos até tentou impedir que isso acontecesse, mas ele era apenas um menino. E desde então ele tinha achado que seu irmão estava morto por conta da profecia. Mas sua mãe revela que não. Deimos está vivo e é mantido prisioneiro desde a sua infância. E ela implora que Kratos o salve.
E ela também disse que quem tinha separado ela de Kratos foi o seu pai. Só que quando ela está prestes a revelar quem é, ela se transforma em uma criatura e Kratos é obrigado a matá-la. E é por conta disso que Kratos se rebelou contra os deuses, não apenas porque eles não cumpriram suas promessas. E tudo isso somado gerou a sua revolta em God of War Betrayal e no 2. Kratos descobre que Deimos é mantido no domínio da morte e é torturado todos esses anos pelo deus da morte, Thanatos. Olha, jovens, Deimos é um exemplo clássico de quem teve uma vida de merda. O cara não fez nada a vida inteira, foi privado de tudo e sendo torturado com frequência. Além do detalhe dele ser virgão, né? Aff. Kratos então fica obcecado em salvar seu irmão e o jogo começa. A história do game é bem mais interessante que a de Chain of Olympus. Aparece a mãe, o irmão de Kratos, mostra o quão filho da puta os deuses foram com Kratos e é compreensível a sua revolta contra todos eles. É muito foda mesmo. A campanha do game gira em torno de 5 a 6 horas de duração, é maior que a do Chains, e não é só a história que tá melhor não. Há mais inimigos também, mais puzzles que o Chains, além de na batalha final Kratos e Deimos lutarem juntos lado a lado, que é uma das batalhas mais fodas de toda a saga God of War. Ah, e sem contar o melhor minigame sexual também, hein? Nesse jogo, Kratos está com as lâminas de Atena e utilizando as armas de Esparta, que são uma lança e um escudo, armas que ele utilizava antes de se vender a Ares. Um espartano guardou para Kratos em sua homenagem. Entre as magias, ele vai usar o olho de Atlantis, o flagelo de Erinis e o chifre de Bóreas. O foda é que eles não dão explicação de pra onde esses poderes vão. Porque do God 1 pro 2, quando ainda não se tinha esses jogos de portáteis, eles retiraram todos os poderes de Kratos com a traição de Zeus. A partir daí, esses jogos que foram sendo encaixados entre as armas e magias que Kratos vai adquirindo, fica por isso mesmo, eles não dão justificativa de pra onde elas vão. Ghost of Sparta é foda bagarai, é um dos melhores jogos que eu já joguei no meu PlayStation portátil, tá na lista dos 10 melhores jogos para PSP, teve média de 9,5 nas reviews mundiais, a maior média de todos os jogos da saga. E a nota poderia ter sido ainda melhor se a Eurogamer não tivesse dado nota 6 pro jogo, porque eles afirmaram que foi uma regressão para a saga. Aff, como assim? É que também em 2010 foi lançado God of War 3, inclusive alguns meses antes, e a Euro me fez uma façanha de querer comparar um game de PlayStation 3 com o de PSP. Nossa, é sério, eu não vou nem zoar, vai que é doença, né? O jogo vendeu aproximadamente 1.200.000 unidades, bem menos que o Chains e o God 1, 2, mas o motivo realmente foi o God 3, que havia sido lançado nesse ano. Você que é amante dessa saga, Ghost of Sparta é excelente. E se caso você não jogou ainda, eu recomendo bastante você ir atrás para jogar. Beleza? Vamos continuando que tem mais ainda.
Em março de 2010 veio God of War 3, cronologicamente o último game da saga. A conclusão da jornada de Kratos chegou. Zangado, vai ter God of War para PlayStation 4, hein? Talvez. Mas enquanto não tem nada confirmado, encerra aqui. E vamos lá, começando pelo enredo. A cutscene inicial do jogo é uma recapitulação de tudo o que aconteceu até então, e o jogo se inicia exatamente no final de God of War 2. Kratos e os titãs estão subindo para o Olimpo, e lá em cima Zeus, Hades, Hélio, Hermes e Poseidon estão aguardando para começar a Segunda Grande Guerra, e daí o jogo começa de uma maneira completamente insana. O início de God of War 3 demonstra o que se pode esperar de todo o jogo. Cenas para se ter orgasmos nerds consecutivos. Kratos luta contra undeads nas costas de Gaia, e Poseidon envia o Hipocampo para a batalha. Hipocampo na mitologia são os cavalos marinhos de Poseidon. Zangado, eu acho que você tá falando asneira. Eu já zerei God of War, e que porra de Hipocampo, cacete, é Leviatã o nome do bicho? Pois então, durante o processo do jogo, a equipe acabou cometendo um leve erro. Leviatã são nomes dados a gigantescas criaturas marinhas segundo a Bíblia. Leviatã seria um dos 4 príncipes da coroa do inferno. É coisa de religião, de cristianismo. A equipe do jogo acabou errando o nome da criatura. Mas então, Hipocampo ou Leviatã é considerado um dos chefes mais épicos já criados na história dos jogos. Além da batalha ser longa, o cenário se mexendo, ele é um cavalo de água. Jovens, vai se fuder, mano, é foda bagarai. E após essa batalha lindíssima acontecer, Kratos tira um x1 com Poseidon e acaba com a raça do cara. Sem dó, sem piedade e causando muito sofrimento ao irmão de Zeus. E tudo isso acontece nos primeiros minutos de jogo. É para deixar os amantes da saga lambendo a TV de tanto prazer. Só que é o seguinte, cada deus ou titã tem um papel no mundo, tem uma função. Com a morte de Poseidon, um maremoto acontece e arrasa cidades. Kratos e Gaia chegam ao topo e é a hora de tirar 2x1 com Zeus. Umas confusões acontecem e todo mundo voa para cair. Gaia se equilibra e Kratos não consegue segurar nela e pede ajuda. E Gaia comete o maior erro de toda a vida dela. Ela diz não. Ela até podia ter dito, sei lá, Kratos, não tem como, cara, se eu for te pegar eu caio, daí o Zeus escapa. Eu acho que o Kratos até entenderia, mas não. Além de não ajudar, ela ainda falou que usou o Kratos e que o que importava eram os titãs e não a vingancinha do cara. Jovem. Kratos cai, perde a espada do Olimpo na queda e acaba no rio Estige, que é o rio dos mortos. Nesse rio, ele perde todos os seus poderes, as suas armas estragam também, sabe como é, né? Tem que ter dificuldade, senão perde a graça. E quando Kratos escapa das almas, ele encontra Atena, que o entrega as lâminas do exílio, que tem o mesmo papel das lâminas de Ares e de Atena. Tem um formato diferente, mas a maneira de Kratos lutar é a mesma com elas. E é o seguinte, God of War 3 é tipo final de novela. Tudo se resolve. Então agora Kratos não tá mais nem aí pra nada. Ele vai pôr o pau em cima da mesa e derrubar o abajur do chefe na bilausada. Kratos vai sair abusando sexualmente de todo mundo que cruzar seu caminho. Todo inimigo vai ser um minigame sexual agora. Seja ele semideus, deus, titã. E cada um que o Kratos for eliminando, o mundo vai sentir isso. É como se fosse um apocalipse acontecendo. A história do game é de longe a mais intensa, dramática e foda de toda a saga. A campanha dura em torno de 7 horas de duração e todos os elementos acrescentados até então nos jogos foram apresentados aqui de uma maneira melhorada, explorando bem a capacidade do PlayStation 3. 30 tipos de inimigos, 9 chefes, 7 armas, incluindo a lâmina de Atena que estragou e a espada do Olimpo que ele perdeu e ele vai recuperar, 5 poderes e muito mais violência. Quando Kratos mata os inimigos, o sangue deles fica cobrindo o seu corpo. Quando ele mata um centauro no jogo, as tripas da criatura saltam para fora quando ele rasga a barriga. Olha, jovens, em vez de eu ficar aqui falando o quanto que o jogo tá violento, blá 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 blá, é melhor mostrar.
não é não? Eu vou deixar rolar uma cena de Kratos versus Helios. A cena é forte, então eu não recomendo para mini gafanhotos. Beleza, Creuza? Então maravilhoso. Deixa rolar. Wait! I can tell you that to destroy Zeus, you must step into the flame to receive its power. You lie, Helios! Hephaestus told me the flame kills all who touch it. And you believe him? That freak has fallen from the graces of Olympus! That is exactly why I believe him. My death will not lead you to Zeus. That is where you are wrong. Kratos é de uma delicadeza que comove, né? Só uma caixa de band-aid pra dar jeito naquele ferimento ali. E acreditem ou não, o problema do pulo duplo do Kratos foi transferido para o PlayStation 3, aquele delayzinho para responder permaneceu. Kratos ganhou alguns movimentos novos, quando um grupo de inimigos ataca ele ao mesmo tempo, fazendo um monte sobre ele segurando, ele pode fazer uma força e lançar todos para o ar. Ele sempre pôde agarrar os inimigos e segurar, agora ele pode segurar e sair correndo com eles, utilizando o corpo deles como arma, e no final arremessar para bem longe, é bem legal. Mais puzzles e puzzles difíceis pela primeira vez. A dificuldade do jogo é a maior de todos os games. Lembra do momento filha da puta de God of War 1? Em God 3 deve ter uns 3 momentos filha da puta. Olha jovens, God of War 3 é o maior e melhor de toda a saga. A Santa Mônica planejou um jogo e um final épico. E é isso que ela nos apresentou. O game teve média de 9.3 nas reviews mundiais, porque algumas reviews disseram que era mais do mesmo é meu pau de monóculo e cartolinha, e o jogo vendeu aproximadamente 5 milhões e 200 mil unidades, recorde de vendas dos jogos e recorde mais do que merecido por se tratar de um jogo espetacular e o melhor da franquia. Em março de 2013 foi lançado God of War Ascension. Durante a explicação e análise desse jogo, quem assistiu meu vídeo da saga Gears of War vai ter uma sensação de déjà vu. Uai, Zangado, não entendi não. Depois que eu explicar tudo, eu digo o porquê, mas já fiquem com essa ideia guardada. E vamos lá pro enredo. Cronologicamente, Ascension é o primeiro God of War, se passando antes mesmo do Chains of Olympus. Ocorre 6 meses depois de Ares ter traído Kratos, onde ele havia matado a sua família. Por ter dado as costas a Ares e prometido vingança, Ares se decepcionou com Kratos e mandou as Fúrias o matarem. Na mitologia grega, as Fúrias surgiram quando Cronos castrou seu pai. Lembra que eu disse para vocês que Afrodite nasceu do pênis dele? Então, as Fúrias nasceram do sangue que jorrou desse golpe. São 3 irmãs, Alecto, Megera e Tisífone. Elas eram servas leais de Hades e cada uma delas recebeu uma missão. Alecto punia aqueles que cometiam crimes de ódio, Megera os de infidelidade e Tisífone, deusa da vingança, punia quem cometia crimes em família, como matar o pai, a mãe, o irmão, a irmã e etc. Em God of War, as Fúrias se deixaram convencer pelos planos de Ares de tomar o Olimpo e se tornaram suas aliadas. E a mando dele, as 3 vão atrás de Kratos para puni-lo. O jogo começa com Kratos preso e sendo torturado. Depois de escapar, ele luta com uma delas e depois contra Hecatonquirus, criatura que eu já falei lá atrás na análise sobre. Depois de alguns minutos de gameplay, Kratos irá encontrar um homem chamado Orco. Orco foi a primeira esperança de Ares de derrubar Zeus. Ares comeu Alecto, a mais poderosa das Fúrias, e nasceu Orco. Ares tinha esperança que ele fosse um super guerreiro que o iria ajudar com seus planos, mas Orco não era. Ares o renegou como filho e mandou as Fúrias o eliminarem, mas elas não fizeram isso e deixaram ele escondido. Orco sempre quis agradá-las e a seu pai, sempre quis ser amado, provar o seu valor, mas quando as Fúrias passaram a caçar Kratos, ele viu que o seu pai era um tirano e o que as Fúrias estavam fazendo era errado, e decidiu ajudar Kratos em segredo. A primeira dica de Orco é que Kratos conseguisse chegar até o oráculo de Delfos,
para que ele conseguisse respostas do que estava prestes a acontecer e de suas memórias perdidas. Além disso, Orko vai aparecer outras vezes entregando artefatos para facilitar a jornada de Kratos. Ele é o primeiro personagem em toda a saga que Kratos acaba tendo um pouco de simpatia e se importando com ele. A história do game é a mais simples de toda a saga, mais simples até mesmo que o Chain of Olympus, e dura cerca de 6 a 7 horas de duração a campanha. Apesar da história ser bem vaga e não muito empolgante, há momentos especiais durante ela. Uma das fúrias, Tisiphone, por diversas vezes vai tentar seduzir Kratos com ilusões. Primeiro ela cria um harém de gostosas onde Kratos resiste, e depois ela cria outra com a família de Kratos ainda viva. Nesse momento da ilusão da família, Kratos está vendo sua filhinha dormindo, é o momento mais calmo de Kratos, onde ele faz carinho em sua filha, a sua mulher aparece e ele não esconde a felicidade em vê-la novamente. Ele sorri, ele a abraça, o olho dele enche de lágrima. É realmente um momento muito diferente e especial de Kratos. E se caso Kratos se deixasse levar por essa ilusão, ele ficaria preso nela para sempre. E mesmo contrariado, ele não aceita e quebra o feitiço novamente. Em Ascension, por se tratar do primeiro jogo, Kratos não é tão irado como nos outros games, e há esses momentos especiais, mas ainda assim é uma história muito leve se comparada a todos os outros, mas ainda se tratando de um game que foi lançado depois do 3. A ambientação do jogo é como sempre muito foda, e sobre o gráfico ele é muito bonito e tal, mas se vocês atentarem aos detalhes, parece que God of War 3 tinha os gráficos melhores que o Ascension. Além disso, o Ascension tem bugs gráficos, riscos brancos na tela, até mesmo delays de renderização. Eu nunca vi nada parecido em nenhum God of War, nem do PlayStation 2. A trilha sonora é maravilhosa, como sempre, os controles não apresentam nenhum tipo de problema, nenhum mesmo. Todos são simples e respondem muito bem. Ótima jogabilidade, Kratos ganhou novos movimentos, como por exemplo, pode laçar os inimigos como se fosse um cavalo e os arrastar para o lado que ele quiser e até mesmo bater neles enquanto eles estão imobilizados. As sequências que ele ganhou nos outros jogos permaneceram, como segurar os inimigos e sair correndo com eles, que foi criado em God 3, tem no Ascension também. Kratos agora pode pegar as armas dos inimigos caídos e usar por um tempo. Se ele não tiver com nenhuma arma na mão, ele pode descer a porrada, é bem legal. Como o game é o primeiro de todos, Kratos utiliza a lâmina do caos que ele recebeu do Ares, e ele só tem essa lâmina no jogo. A gente vai poder escolher que tipo de poder ela vai soltar quando a gente começa a golpear os inimigos. Fogo de Ares, eletricidade de Zeus ou uma chama diferente de Hades. Basicamente, ela é a única arma do game. A dificuldade do jogo é baixa, o jogo é fácil, as criaturas são fáceis, os chefes são fáceis, os puzzles são fáceis, e o jogo é o mais fácil de toda a saga também. Havia um trecho batizado do teste de Arquimedes, que muitas pessoas estavam chorando com mimimi para Santa Mônica, que estava muito difícil e implorou para sair uma atualização para reduzir a dificuldade desse trecho. Olha, jovens, um amigo meu que tinha zerado antes de mim me alertou sobre esse trecho, que ele demorou bastante para passar, mas ele passou. Eu não tive tanta dificuldade para passar esse trecho não. Ah, zangado, tá se achando, falta humildade. Não, não é isso. Eu realmente não tive, eu morri uma ou outra vez ali, sei lá, 5, 6 vezes, mas eu passei. Não estava tão difícil assim, eu achei aqueles trechos do God 1 e do God 3 muito mais difíceis. Mas enfim, eu só sei que a Santa Mônica realmente atendeu os pedidos da galera e lançou uma atualização que reduziu a dificuldade desse jogo. Ah, zangado, então não foi por isso? Então você não jogou quando a dificuldade foi reduzida? Não foi não. Porque quando o jogo lançou, eu zerei uns 2 dias depois. Não tinha nem tempo de lançar atualização nenhuma. O jogo, além das legendas em português, agora tem dublado também. E a dublagem é legal e tal. Não chega a ser um Injustice da vida, mas tem sua qualidade. É que eu já tinha jogado 5 God of Wars em inglês, cara. Eu já estava acostumado com a voz do Kratos, por isso que eu não quis jogar dublado. O game tem uma variedade menor de inimigos, enquanto o 3 tinha 30 tipos, o Ascension tem 20. E tem um inimigo novo chamado Elephantor. É um monstro legal, só que não é uma criatura mitológica, é uma criatura inventada para o jogo. Eu não entendi essa, mas beleza, né? Existem 4 tipos de magias: o fogo de Ares, o gelo de Poseidon, o raio de Zeus e a alma de Hades. Uma novidade que o jogo apresentou é o amuleto de Uroboros. É outra influência de Prince of Persia. Esse amuleto é capaz de fazer as coisas voltarem no tempo, mas não em geral, e sim em locais específicos. Se Kratos chega em uma ponte destruída, usa esse amuleto nessa ponte, ela volta no tempo e se reconstrói. O nível de detalhamento das coisas se construindo ou se destruindo é absurdo.
e utilizar esse amuleto acaba se tornando parte dos puzzles. Existem alguns bugs durante o gameplay, como inimigos parados. Eu encontrei 2 inimigos durante toda a campanha que ficaram parados. A inteligência artificial deles travou, eles não mexiam mais, eu batia neles até eles morrerem. Mas foi em 2 casos apenas, mas aconteceu. Outra coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. A última novidade que o game trouxe foi um modo multiplayer antes nunca visto em nenhum game da saga, podendo ser jogado em até 8 jogadores. Eu fiz um vídeo do multiplayer que eu vou colocar aqui na descrição para vocês entenderem como funciona alguns desses modos. No início nós passamos por um tutorial, em seguida o nosso guerreiro deve escolher a que deus ele deve servir. Zeus, Poseidon, Ares ou Hades. Cada deus nos fornece ataques especiais específicos. O jogo trabalha com um sistema de XP, então com a jogatina nosso personagem ganha level e assim a gente pode destravar armaduras e armas para facilitar o nosso combate. Existe o modo Favor dos Deuses, que são 4 jogadores, cada um por si, se matando e eventualmente os deuses vão lançar itens ou baús com orbes, itens especiais para utilizar na batalha. Outro modo que é tipo um 4 contra 4. Existem altares dos deuses que devem ser dominados, e a cada segundo que esse altar fica sob o seu domínio, acumula pontos. Enquanto isso, todo mundo vai se matando, que também vai dando pontos para o time. E no final, um titã vai aparecer e uma lança do Olimpo vai ser lançada. O time que estiver na frente vai tentar pegar essa lança e matar esse titã, e o time que está perdendo vai tentar impedir que isso aconteça até que o tempo acabe. Tem também o modo rouba-bandeira clássico e o julgamento dos deuses, que é um modo cooperativo sobrevivendo a hordas dos inimigos. O multiplayer do jogo é ótimo e muito divertido. Agora voltando naquela história do déjà vu. God e Gears funcionaram da mesma forma. Quando saiu um, foi sucesso. Quando saiu o 2, o sucesso foi maior ainda. E quando veio o 3, foi o auge de tudo. E de repente, ambas as empresas aparecem com um game que se passava antes de tudo. Gears of War Judgment e God of War Ascension. Que são menores, mais fáceis, com histórias mais simples, com bugs e que são bem inferiores ao terceiro jogo de cada saga. Foi exatamente a mesma coisa que eu falei na saga Gears, eu estou repetindo aqui na saga God. God of War Ascension vendeu até o momento 700 mil cópias, número muito baixo se comparado aos outros jogos. E se vale ou não a pena jogar? Vale sim, sem sombra de dúvidas, mesmo não estando no nível de God 3, God 2, Ghost of Sparta, ainda assim é um ótimo jogo. Agora eu vou mostrar para vocês a edição de colecionador do God, eu vou deixar rolar. Essa é uma coleção limitada, o God of War Omega. Essa é a caixa principal, eu vou mostrar para vocês em etapa. Vem com os jogos, vem com uma estátua, eu já vou mostrar pra vocês, deixa eu girar. Tá vazia a caixa, que eu já limpei para ficar mais fácil. No caso, essa seria a estátua que viria, né? Estátua colecionável numerada, porque foram feitas X estátuas. Aqui vem todos os jogos do God of War. Atrás da caixa só tem uma imagem do Kratos, massa por sinal. Coleção exclusiva para a América Latina, produção limitada. Tem uma imagem do Kratos aqui. A gente vai ter outra caixa bem semelhante, só que toda meio fosca e mais pesada, com a diferença que a gente pode abrir aqui do lado. Aqui fica 2 imagens fodas do Kratos. No caso, essa estátua do Kratos, ó, é muito bem feita, é muito bem detalhada. Eu paguei R$200, na verdade foi R$199,90, mas foi R$200. E além da estátua vem os jogos, que eu também já vou mostrar daqui a pouco. Embaixo, ó, a gente tem um número de série. E por último vem os jogos, né, que ficam nessa caixa aqui bem legal. Aqui estão todos os jogos, né, todos os God of War, acho que com exceção do Ascension. E tem também esse manualzinho vagabundo que veio. É brincadeira, cara, olha o manual que os caras me dão. 3 folhas, preto e branco ainda. Tem nada no manual. Poderia muito bem vir o livro do God of War, cara. O livro é baratinho, acho que custa R$30. Não custava nada colocar o livro dentro desse pacote aqui, mas pelo menos um manualzinho bom deveria ter, né, cara? Olha o que me grila, hoje em dia tá tudo assim. Olha o Last of Us, por exemplo. Jogo bom, foda, todo mundo sabe, papapá. Olha, você abre a porra do jogo, só tem o livro, não tem mais manual, cara, olha, é um panfleto, velho, e vem dentro do jogo. Você paga 150, R$200 e vem um panfleto dentro do jogo. E agora olha isso aqui, jovens.
Donkey Kong. Nintendo. Como que a Nintendo trabalha? O jogo, olha o manual do Donkey Kong, saca só. Ó, quantas páginas tem. Informação sobre o jogo, colorido. Isso aqui é de antigamente, velho. Super Nintendo, Mega Drive. Agora vem panfleto. Mas vale a pena, sim. A estátua e os jogos já compensam, né? Existe também a HQ do game, que demonstra mais do passado de Kratos, sua infância, passando pelos testes dos espartanos, e também momentos de Kratos com sua família, quando ele descobre que sua filha está doente, além de outras batalhas. São HQs complementares da história, e o tio colocou o link na descrição do vídeo, com todas elas prontinhas para serem lidas em português e online. É só conferir aí, jovens. Existe também o livro do God of War, que conta os acontecimentos do jogo de uma maneira bastante detalhada. O livro é bem barato, custa menos de R$30, e apesar do livro ter uma escrita boa, ele foi realmente produzido só para os amantes dos jogos. Uma pessoa amante da leitura, se pegar esse livro, talvez não vá gostar tanto assim, né? E mesmo o livro sendo detalhista em várias situações da história, nem tudo foi contado. Vários acontecimentos dos jogos não foram citados. Algumas das sacanagens que os deuses fizeram com Kratos nem sequer foram citadas. Mas ainda assim, é um bom livro, é baratinho e incentiva os jovens à leitura, e isso é importante. Eu acho legal porque eu sempre fico incentivando vocês nos meus vídeos de trilogias e sagas a ler livros, HQs, assistir filmes e desenhos clássicos. Um gafanhoto mesmo me mandou uma MP há muito tempo dizendo que nunca tinha parado para ler porra nenhuma. E de tanto eu colocar HQ em link de saga, o moleque acabou criando costume de ler. E isso é ótimo, jovens. Bom, chega de enrolar, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, jovens, avaliem, favoritem, divulguem nas redes sociais que vocês possuem para valorizar o esforço. Vídeos de saga são exaustivos para se fazer. É claro, comentem também. Se tiver alguma correção, alguma coisa a acrescentar, pode escrever. Mas, por favor, com educação, respeito em primeiro lugar. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado ao MF que forneceu todos os gameplays do vídeo. Tudo de melhor para vocês, jovens. Sempre. Agora vocês podem começar a me cobrar a saga Halo. Outro espartano está por vir agora. Beleza, então. Valeu, falou e até mais.